agora vamos conversar um pouco sobre os processos de formação do solo. Então, quanto a processo, nós já vimos os fatores, e esses fatores são quem regulam os processos de formação do solo. Então, os processos, existem os processos que a gente chama de básicos e os processos que nós chamamos de específicos. Os processos básicos, eles são transformações, translocações, adições e remoções. Então aqui é bom sempre a gente lembrar que o solo ele é um componente aberto. E o que eu quero dizer com um componente aberto? É que ele pode tanto ganhar matéria e energia, como ele pode perder matéria e energia. Então o solo visto como um sistema aberto, ele pode ter adições. Então essas adições, por exemplo, são restos vegetais, folhas, caules, troncos, enfim, todo material vegetal que possa ser depositado no solo. Isso são adições. Por exemplo, enxofre, que pode vir com a chuva, ele vai ser uma adição também, do ponto de vista de processo. Ele pode sofrer remoções, por exemplo, quando a água cai e escoa superficialmente, ela pode remover parte dessa serrapilheira que está sendo depositada, pode remover inclusive massa do solo, como nós já vimos nos processos erosivos, então é uma perda de material do solo, material físico, perda de solo mesmo. Então esse é um processo de remoção, um processo genérico, um processo básico de remoção. Nós podemos ter as translocações, então imagine que esse material que foi adicionado aqui, que não foi perdido, ele começa a ser decomposto pelos micro-organismos e a partir do momento que ele começa a ser decomposto, ele pode começar a ser incorporado. Então, parte daquele material ali, ele vai... alguns elementos eles vão ser liberados, por exemplo. Então, imagina o nitrogênio que está aqui nessa folha. Ele vai ser liberado, ele não se liga muito bem com o solo, com a matriz do solo, ele começa a ser transportado ou ser translocado pela água, por exemplo. E se esse nitrogênio, por exemplo, não for interceptado por nenhuma raiz, nenhum organismo, ele vai sair do solo num processo que a gente chama de lixiviação. Lixiviação é um dos processos de remoção que acontece nos solos. E dentro do solo, então, o solo ele é um grande reator biológico e um grande reator químico. Então aqui nós temos a todo momento centenas de milhares de reações ocorrendo no solo. Então esses são os processos básicos de remoção. Então esses são os 4 processos básicos: adição, remoção, translocação e transformações. Então os 4 que acontecem no solo. E aqui nós entramos então nos processos pedogenéticos específicos. Esses são os que a gente consegue ler mais nitidamente em um perfil do solo. Por exemplo, então primeiro vamos entender a estrutura dessa tabela aqui. Então, nessa primeira coluna nós temos os processos pedogenéticos específicos, então é o nome do processo: melanização, leucinização, pedalização, silicificação e assim por diante. O subprocesso ou reação que ocorre ou que predomina. Aqui são os processos múltiplos, por exemplo, se é remoção e adição, se é transformação. Então, sempre é mais de um processo que acontece simultaneamente. Então, só para a gente olhar aqui, por exemplo, o 1 ele é adição ao solo. O 2 são remoções do solo. O 3 são translocações. E o 4 são transformações. Então aqui, por exemplo, nós temos na paludização, nós temos o processo 1 e 4. Então nós temos o processo de adição e o processo de transformação.
ocorrendo simultaneamente. Aqui nós temos a descrição resumida do processo e os exemplos, ou quais classes de solo ou propriedades diagnósticas elas são formadas em cada um desses casos. Então vamos dar uma olhada em alguns deles aqui, por exemplo, a melanização. Então a melanização ele é um processo ou um subprocesso, uma reação de complexação que ocorre no solo e a gente vai enxergar isso lá no solo, o processo, o que acontece, qual é o resultado, é o escurecimento do material mineral por mistura com matéria orgânica, produzindo um horizonte A espesso ou então um horizonte B escurecido. Então existem alguns solos que a gente vai ver que o horizonte A ele é bem mais escuro, ele puxa para uma coloração quase preta ou muito perto do preto, mas bem mais escuro que os horizontes subsuperficiais, e esse escurecimento ele se dá pelo acúmulo de uma grande quantidade de matéria orgânica nesse horizonte A ou até no topo do horizonte B. Como resultado, nós vamos ter as classes de solo que nós chamamos de chernossolo, ou então as propriedades que nós chamamos de caráter ebânico, ou horizonte A chernosêmico, ou então horizonte A proeminente. Então, a gente vai ver nas aulas de classificação o que significa cada um desses nomes, cada uma dessas propriedades e classes de solo. A leucinização, por exemplo, é quando o ambiente ele permite uma retirada por erosão ou então uma oxidação bem intensa da matéria orgânica. Então, como a gente viu no processo de melanização, que é o acúmulo de matéria orgânica que deixa o horizonte A bem mais escuro, quando a gente tem oxidação dessa matéria orgânica, acontece o contrário. Acontece a clarificação desse horizonte. Então ele fica mais pálido, ele perde a coloração preta, que é a coloração característica pelo acúmulo da matéria orgânica. Então vai ocorrer o que a gente chama de empalidecimento de horizontes devido ao desaparecimento da matéria orgânica, ou por oxidação ou por erosão. E aqui, esse é um processo, por exemplo, que pode acontecer em solos que são revolvidos durante muitos anos. Então, um solo que todo ano ele é revolvido, ele vai propiciando a oxidação mais intensa da matéria orgânica desse solo, e aí ocorre um horizonte A fraco, A moderado, um horizonte E chamado de álbico, e os horizontes AP. Então, esse P aqui significa que ele foi um horizonte que teve uma manipulação humana. A gente vai ver em detalhes também o que é esse AP quando estudar a classificação do solo, os horizontes superficiais e subsuperficiais. Nós temos também a pedalização, que é a formação de pads. Então, pads é como são pequenas estruturas que se formam no solo. E alguns solos, vocês lembram lá quando a gente viu a parte de mineralogia, na aula de mineralogia, tinham alguns minerais que eles tinham a capacidade de expansão e contração, e outros praticamente não têm essa propriedade. Então, quando nós temos muitos ciclos ao longo de muitos anos, ciclos de umedecimento e secagem, que eles levam à expansão e contração de agregados, então nós vamos ter uma formação de agregados estruturais, que são esses pads, no material do solo. E isso a gente identifica, então, como agregados estruturais nos diferentes horizontes do solo, tanto em horizontes superficiais como horizontes subsuperficiais. Vamos ver um outro. Dessilicação. Dessilicação, a gente já falou desse processo, então ele é liberação e lixiviação de silício. Se vocês lembrarem lá da aula de mineralogia de novo, quando a gente está em ambientes muito úmidos, em ambientes muito quentes, essa dessilicação ela pode ser bastante intensa,
Agora vocês entendem também um pouco mais por que ela pode ser intensa, a partir da aula de fatores de formação do solo. Então, nós temos uma liberação e remoção parcial a total de silício do solo. Então, o silício é removido, em alguns ambientes mais lentamente, em outros ambientes de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida. Isso acontece em todas as classes de solo e o que vai determinar, claro, além do material de origem, também o ambiente de liberação. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é um processo que a gente vai ver com bastante frequência aqui nas nossas aulas práticas, que é a lessivagem ou argiluviação. Então, ele é um processo de eluviação e iluviação. Eluviação é quando um horizonte perde material e iluviação é quando um horizonte ganha material. Basicamente, o que é? Migração de partículas finas de argila dos horizontes A e E, que são os horizontes eluviais, ou seja, os horizontes que estão perdendo material, para o horizonte B, iluvial, produzindo os horizontes BT. Isso é muito comum nos argissolos. Então, nós vamos ver isso muito nitidamente a campo, porque nos solos que a gente estuda, nas nossas aulas de descrição morfológica de perfil, aqui dentro do campus, nós vamos trabalhar basicamente com argissolos. E vocês, em alguns desses perfis, vocês vão ver que vai ser bem nítido o horizonte A, abaixo do horizonte A um horizonte E, bem mais arenoso, e logo abaixo do horizonte E, um horizonte muito mais argiloso. Então é como se fossem coisas totalmente distintas. Parece que alguém foi ali e construiu, botou um monte de argila, daí jogou um pouco de areia por cima e colocou um horizonte A em cima dessa areia. Mas na verdade não foi isso que aconteceu nesse caso. O que acontece é que ao longo do tempo a argila ela foi saindo do horizonte do que hoje é o horizonte E e foi migrando, descendo no perfil e se acumulando e formando o horizonte BT, que é o horizonte B textural. E com a saída de argila do horizonte do que é o horizonte E hoje, essa saída de argila fez com que esse horizonte se tornasse mais arenoso. Não porque ele tenha ganhado areia, porque tenha sido acrescentada areia ali, mas sim porque a argila saiu. E como a relação areia, silt e argila, ela sempre dá uma soma 100, então se eu tenho uma certa proporção de areia, silt e argila, e a quantidade de argila diminui, consequentemente, a quantidade de areia ela aumenta, mas não aumenta em termos, ela aumenta proporcionalmente, porque houve uma perda de argila. Então a argila desce no perfil, ela transloca no perfil, se acumula, formando um horizonte mais argiloso, que é o horizonte B, e acima dele tem o horizonte que perdeu argila, que vai ser o horizonte E. Então a gente vai ver esse processo, a gente vai conseguir entender melhor esse processo e vocês vão ver esse processo ou o resultado desse processo, vocês vão enxergar isso no campo. Vamos ver o outro aqui, a gleisação, um processo que a gente vai ver também nas nossas aulas práticas, que é a redução do ferro 3+, para ferro 2+. Então esse ferro, quando ele está em condições anaeróbicas, ou seja, condições de pouco oxigênio, esse ferro 3+, ele é reduzido para ferro 2+, e o ferro 3+, ele pode ter colorações mais avermelhadas, por exemplo. E quando o ferro ele passa para 2+, e muitas vezes ele é levado embora do perfil, ele sai do perfil, esse perfil ele ganha cores mais acinzentadas. E como o ferro está na forma 2+, ou seja, ele está reduzido, ele não fornece a coloração que normalmente a gente pensa, coloração de solo, né? Que é uma coloração
mais alaranjada, mais vermelha, ou seja, tons terrosos, assim. E isso porque tem uma quantidade tão grande de água que o oxigênio não consegue entrar ali. Então o ferro que tem, ou ele foi removido ou ele está na forma 2+. E a gente vê que em alguns pontos, em alguns solos, né, quando a gente abre o perfil, tem mosqueados ou concreções que é como se fossem manchas. Então tem uma matriz cinzenta, como se fosse uma parede de perfil toda cinzenta, e aí tem alguns locais que tem, parece umas lamelas, assim, uns mosqueados avermelhados ou amarelados. Então esses são os locais onde o oxigênio consegue penetrar, e aí esse ferro que está reduzido ali, que está na forma de ferro 2+, ele passa para ferro 3+, e muda sua coloração. Então a gente consegue enxergar isso também no perfil. Nós também vamos ver isso nas aulas práticas. Aqui vamos ver um outro processo, por exemplo, salinização. Salinização é um processo interessante. Em alguns ambientes onde nós temos uma evaporação maior do que a quantidade de chuva, então nós não temos processo de lixiviação, porque a chuva ela cai num solo e a evaporação ela é tão rápida, tão forte, que ela faz com que os solutos do solo venham para a superfície e essa água ela não infiltra, ela não se perde por lixiviação ou não passa pelo lençol freático. Essa chuva ela cai no solo, umedece um pouco o solo e o processo de evaporação é tão intenso que ela praticamente toda ela já sai via evaporação. Então isso faz com que se acumule sais solúveis ou em cima do solo, na superfície, ou muito próximo à superfície. Isso acontece, por exemplo, no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Ali são solos que os uruguaios, por exemplo, eles chamam de blanqueales, que são solos que eles ficam brancos na superfície, e essa deposição, na verdade, elas são sais que foram solubilizados da matriz do solo e depositados em superfície, justamente por esse processo de uma relação de uma evapotranspiração, uma evaporação, na verdade, uma evaporação mais intensa do que a quantidade de chuvas que cai ali. Então isso vai depositando sais sobre a superfície e forma paisagens muito endêmicas. Então elas são relacionadas, é uma vegetação que ela se desenvolveu para aquele tipo de ambiente, naquele tipo de ambiente. Outro local que ocorre isso no semiárido, por exemplo, no nordeste do Brasil, também acontece essa acumulação de sais solúveis, com um processo muito parecido. Esse processo ele também pode ser induzido por irrigação, então isso pode acontecer em alguns locais onde se cultiva com arroz, mais perto do litoral do Rio Grande do Sul, o processo é um pouquinho diferente, porque ali tem água salina também, água salobra, mas enfim é deposição de sais em superfície. Então isso vai gerar os caráteres sálico e salino. Então a gente vai ver também isso lá quando estudar a classificação. E assim tem vários processos pedogenéticos específicos. Então o capítulo onde eu tirei essas tabelas aqui, ele também vai estar disponível lá no Moodle para vocês. Vocês vão poder olhar com mais atenção cada um desses processos, entender um pouco melhor. Então aprofundem o estudo de vocês olhando a bibliografia. Aqui mais a título da gente conseguir entender e talvez quase a título de curiosidade, a escala temporal de alguns processos, então as taxas características desses processos de formação do solo. Então aqui o que seria uma escala rápida, que ocorre entre 10 e 100 anos, a gleisação, salinização, bioturbação, pedalização, sulfurização, em uma escala moderada, então de 1.000 a 10.000 anos, então vejam que é moderada isso, umificação, podisolização, lessivagem, calcificação, cimentação por ferro e silício, solidificação. E uma escala lenta,
são os processos de ferralitização, halitização e laterização. E aqui o tempo de algumas propriedades e horizontes diagnósticos do solo. Então, período curto, horizonte O, horizonte A fraco, A antrópico, horizonte Gley, horizonte sulfúrico e os caracteres salino e sálico. Um tempo de formação médio, horizonte E, álbico, B textural, um horizonte cálcico, incipiente, vértico, chernozêmico, proeminente, aúmico, as características fragipã e dúrico e horizonte H. Tem isso aqui em tempo de 1.000 a 10.000 anos. E um tempo longo, de 100.000 a 1 milhão de anos, um horizonte B latossólico, um B nítico, um petroplíntico, um petrocálcico, um caráter ácrico e a petroplintita. Então, são processos que levam muito mais tempo. Então, vejam os textos lá no Moodle. Não esqueçam de ver todo o material que tá lá que vai estar lá no Moodle disponível para vocês. Lembrem de ver isso. Lembrem de ver as tarefas que estão no Moodle. Que mais? Eu acho que é isso de recado, né? Leiam, vejam as tarefas do Moodle, revisem tanto a apresentação como os textos. Lembrando de novo, esses vídeos eles ficam longos mesmo. É bem maçante, eu sei, para ver os vídeos, por isso que vocês têm que se apoiar também nas leituras. Então, aqui a gente passa muito superficialmente nesse tempo o conteúdo de todo esse conteúdo. A capacidade de aprofundar e de gerar dúvidas, ela vai ser a partir da leitura. Então, vejam lá no Moodle o material, leiam os textos da apostila que são indicados lá, leiam os textos dos livros que são disponibilizados lá. E quarta-feira, sempre nas quartas, lembrando que tem nosso encontro para tirar dúvidas. Então, vão lá na quarta, tirem dúvidas e façam os exercícios. Então, nos exercícios, é mais uma forma de vocês descobrirem se entenderam ou não o que a gente conversou aqui. Certo? Até mais!